Apocalipse capítulo 20. Os 1000 anos. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. 2 Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. 3 Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. 4 Em seguida havia alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. 5 Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. 6 Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. A derrota de Satanás. 7 Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. 8 E sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. 9 Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama, mas um fogo desceu do céu e os destruiu. 10 Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. O julgamento final. 11 Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. 12 Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. 13 Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. 14 Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. 15 Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Zacarias capítulo 12. A libertação de Jerusalém. Esta é uma mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor, que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos, diz. 2 Eu vou fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. 3 Mas naquele dia eu farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido. E todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. 4 Mas naquele dia farei com que os cavalos fiquem assustados e com que os soldados da cavalaria fiquem loucos. Protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos. 5 Então todas as famílias pensarão assim: o Senhor Todo-Poderoso dá forças aos moradores de Jerusalém, que são o seu povo. 6 Naquele dia, farei com que as famílias de Judá sejam como brasas no monte de lenha, como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor. E o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. 7 Eu, o Senhor, darei a vitória primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. 8 Naquele dia, eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi, e os descendentes de Davi irão na frente deles como o anjo do Senhor, como o próprio Deus. 9 Naquele dia, destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém.
10. Naquele dia, espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte, como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho. 11. Naquele dia, haverá tanto choro em Jerusalém como o choro que há na planície de Megido pelo deus Hadad e Rimon. 12, 14. Todas as famílias do país chorarão. Cada uma chorará sozinha, isto é, a família dos descendentes de Davi, a dos descendentes de Natã, a dos descendentes de Levi e a dos descendentes de Simei. Cada família chorará sozinha. Os homens chorarão em um lugar, e as mulheres, em outro. Zacarias capítulo 13. 1. Naquele dia, haverá uma fonte jorrando água, e ali os descendentes de Davi e os outros moradores de Jerusalém poderão se lavar de todos os pecados e de todas as impurezas. 2. E no mesmo dia eu, o Senhor Todo-Poderoso, farei desaparecer da terra de Israel os nomes dos ídolos, e ninguém lembrará mais deles. Também tirarei do país todos os falsos profetas e acabarei com a vontade que o povo tem de adorar ídolos. 3. Quando alguém quiser fazer profecias, os próprios pais lhe dirão: você vai morrer, pois está dizendo que as suas mentiras são mensagens de Deus, o Senhor. E os pais matarão o filho à espada quando ele estiver bancando o profeta. 4. Naquele dia, qualquer um que profetizar terá vergonha da sua visão. Ninguém vestirá uma capa de peles de animais para fingir que é profeta. 5. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador. Desde criança trabalho na roça. 6. Se alguém perguntar: que ferimentos são esses no seu peito? Ele responderá: são os ferimentos que recebi na casa dos meus amigos. A ordem para matar o pastor. 7. O Senhor Todo-Poderoso diz: levante-se, espada, e ataque o meu pastor. Ataque o meu ajudante. Mate o pastor, e as ovelhas serão espalhadas, e eu mesmo atacarei os carneirinhos. 8. Dos moradores de Israel, 2/3 morrerão, só 1/3 sobrará com vida. 9. Estes que sobrarem eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei como se purifica a prata e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim, e eu os atenderei. Direi: vocês são meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Zacarias capítulo 14. O Senhor, o Rei do mundo. Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada, e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. 2. O Senhor ajuntará todas as nações para atacar em Jerusalém. A cidade será conquistada, tudo que estiver nas casas será levado embora, as mulheres serão violentadas, e metade dos moradores será levada para o cativeiro. Os outros poderão ficar em Jerusalém. 3. Depois, o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como já lutou no passado. 4. Naquele dia, ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então um grande vale, que correrá do leste para o oeste, dividirá o Monte das Oliveiras em 2. Metade do monte se afastará para o norte, e a outra metade, para o sul. 5. Vocês fugirão da cidade por esse vale, que irá até Azal. Fugirão como os antepassados de vocês fugiram quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus anjos. 6. Daquele dia em diante, não fará mais frio, nem haverá geada. 7. Não haverá mais escuridão. Haverá somente dia, pois o sol continuará a brilhar a noite inteira. Mas só o Senhor Deus sabe quando é que aquele dia vai chegar. 8. Naquele dia, haverá em Jerusalém fontes jorrando água fresca. Metade irá para o Mar Morto, e a outra metade, para o Mar Mediterrâneo. As águas correrão o ano inteiro, tanto no verão como no inverno. 9. O Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus, e todos o chamarão de Senhor. 10. O país todo virará uma planície, desde Geba, no norte, até Rimon, ao sul de Jerusalém. E Jerusalém será o lugar mais alto do país. Haverá gente morando ali, desde o portão de Benjamim até o portão da esquina, que antes era o portão antigo, e desde a torre de Ananel até os tanques onde é feito o vinho do rei.
11 Nunca mais a cidade será destruída, e os seus moradores viverão seguros. 12 O Senhor Deus castigará todos os povos que atacarem Jerusalém. Ele mandará uma praga que fará a carne deles apodrecer, estando eles ainda vivos. Até os olhos e a língua apodrecerão. 13 Naquele dia, o Senhor fará com que eles fiquem tão confusos e assustados, que cada um agarrará a pessoa que estiver ao seu lado e a atacará. 14 Até os homens de Judá lutarão contra Jerusalém. Serão levadas embora todas as riquezas das nações vizinhas, isto é, grandes quantidades de ouro, prata e roupa. 15 A mesma praga que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também todos os animais dos inimigos, isto é, os cavalos, as mulas, os camelos e os jumentos. O Senhor será adorado em Jerusalém. 16 Depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutarem contra Jerusalém irão uma vez por ano até lá a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso como Rei para comemorar a festa das barracas. 17 Se uma nação não for adorar o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, então não cairá a chuva naquele país. 18 Se os egípcios não forem até Jerusalém para comemorar a festa das barracas, o Senhor Deus os castigará com a mesma praga que vai mandar sobre as outras nações. 19 Este será o castigo que Deus vai mandar sobre o Egito e sobre qualquer outra nação que não for até Jerusalém para comemorar a festa das barracas. 20 Naquele dia, até nos sininhos das redes dos cavalos será escrito isto: separado para o Senhor, e as panelas do templo serão tão sagradas como as bacias que estão em frente do altar. 21 Em Jerusalém e em Judá, todas as panelas serão separadas para o Senhor Todo-Poderoso. Quando alguém for ao templo para oferecer um sacrifício a Deus, essa pessoa usará as suas panelas para cozinhar a carne que será oferecida. E naquele dia não haverá nenhum vendedor no templo do Senhor Todo-Poderoso.